Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida e você está no meu canal. Se você está na Terra, você viu as declarações horrorosas, terríveis, macabras que o Lula deu aí a respeito de Israel. Ele teve a cara de pau de dizer que aquilo que Israel está fazendo lá em Gaza, combatendo terroristas, é o mesmo que o Hitler fez com os judeus. Eu não vou entrar muito nesse ponto, porque é um absurdo. E se você está do lado de Israel, se você tem um mínimo de juízo, você já entende o que isso significa, não precisa mais de nenhuma outra análise. E se você está do lado do Lula, você é um porco sem vergonha, você não deveria nem estar aqui nesse vídeo, que eu vou falar mal dele e de você. Então, para você que vai assistir um pouco mais do vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, se você não é inscrito ainda, curte esse vídeo se você concordar com o que eu vou dizer, e deixa um comentário para mim aqui, tá bom? Vamos lá então. Eu tenho 3 coisas para te falar, que são muito importantes e que muitas pessoas não estão falando, mas é muito importante que você entenda. O primeiro ponto é o seguinte: isso que o Lula falou agora não é novidade, o Lula sempre pensou assim. Tem essa entrevista que agora está repercutindo bastante, que ele deu muitos anos atrás para Playboy, e ele elogia o Hitler. O Lula sempre foi um antissemita, o Lula sempre odiou os judeus. Mas quando a guerra começou, o líder do PCO deu uma declaração de que o PCO estava 1000% com o Hamas. Não, eles não estavam 10% ou parcialmente por cento. E também eles não estavam com a Palestina, eles estavam com o Hamas, o grupo terrorista que matou crianças, queimou crianças, estuprou mulheres e torturou, matou homens a rodo, matou velhos, matou pessoas deficientes. 1000% com essa turma aí. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, e no vídeo eu disse que, na verdade, isso que eles estavam falando é exatamente o que os comunistas pensam. A esquerda pensa exatamente assim, é isso que eles pensam. A prova disso é que agora o Lula falou, mas veja só, por que será que o Lula falou com tanta tranquilidade essa fala? Por que ele disse isso tão tranquilo? Porque agora ele falou isso ali no microfone, na frente de uma câmera. Cara, é evidente que ele estava tranquilo para falar isso, e tem alguns motivos para isso. Primeiro motivo é, ele sabia que todas aquelas pessoas iriam concordar com ele, todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, quem estava à volta dele, iriam concordar com o que ele falou. Todas as pessoas assinaram embaixo, tá certo? O outro motivo é que, aparentemente, o Lula agora ele vai deixar claro a sua posição para justamente isolar o Brasil do restante do mundo. Você acha que para o Lula é um problema Israel ter declarado ele persona non grata? Israel declarou que o Lula não pode entrar lá em Israel enquanto ele não se desculpar. A Terra Santa vai ficar mais santa porque está impedindo o demônio de ir até lá. Mas você acha que o Lula está preocupado com isso? O Lula, quando podia ir, não ia e não queria ir. Ele ia até os árabes, até os muçulmanos, ele ia até os terroristas, mas não ia até Israel. Veja, é importante você entender que para os comunistas precisa cair 3 coisas: o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Então, o cristianismo e o judaísmo precisam desaparecer. Para os comunistas, o cristianismo e o judaísmo precisam desaparecer. O Lula, assim como todos os comunistas, toda a esquerda, odeiam o Estado de Israel e querem que todo o Israel, que todos os judeus, simplesmente desapareçam da face da terra. Então, ele sempre foi um antissemita, assim como todos os de esquerda, todos os comunistas são antissemitas. Então, quando o Lula falou essas coisas, ele só mostrou aquilo que ele era, e muita gente já sabia disso. Primeiro ponto que você tem que entender é que todas essas pessoas que ajudaram a eleger o Lula, as pessoas que estão no meio político, os artistas, esses pseudo-intelectuais, todas essas pessoas sabiam exatamente como o Lula pensa, mesmo assim fizeram campanha para o Lula. Tem um post do Pondé falando que é um absurdo essa declaração do Lula, mas quando estávamos na eleição, o Pondé falou que entre Bolsonaro e Lula era muito melhor o Lula, sabendo que o Lula é exatamente isso, sabendo que o Bolsonaro era um aliado de Israel contra o terrorismo e o Lula um aliado dos terroristas
contra Israel. O Pondé sabia disso já, mas na cara de pau, na cara larga, ele vem dizer agora que é um absurdo. O Luciano Huck também fez um post dizendo que ele está chocado, entristecido, tadinho, com essas falas do Lula, que ele não concorda, e ele não é um extremista, ele não apoia extremismo. A Ana Paula Henkel comentou nesse post dele dizendo: não, Luciano, você não é contra extremismo, você apoiou o Lula é Hamas, o Lula é Hezbollah, o Lula é Maduro e Daniel Ortega, o Lula é um terrorista, o Lula defende terrorismo e defende ditadura, é isso que ele é. Todas essas pessoas sabiam disso, e essas pessoas que estão próximas de você, que debatem um pouco mais, porque claro que existe aquele brasileiro médio petista que ele simplesmente pensou que ia ganhar picanha, porque é um idiota. Mas essas pessoas que debatem um pouco mais, que se aprofundam um pouco mais, eles já viram as declarações do Lula, como nós já vimos as declarações do Lula, e nós jogamos isso na cara deles, e eles disseram que era mentira, mas eles já sabiam, todos eles sabiam, e eles não podem fazer uma meia-culpa dizendo que agora estão horrorizados. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O segundo ponto que você precisa entender é o seguinte: agora está tendo um pedido de impeachment contra o Lula, né? Porque ele disse esse absurdo, né? É um crime que ele cometeu ter falado essas coisas. E isso, o pedido de impeachment é por conta do crime que ele cometeu quando fala isso. Existiu um crime de responsabilidade. Se você, como presidente, tentar colocar alguma fala sua, de alguma forma você colocar o país em perigo de guerra, é um crime de responsabilidade. Claro que eu acredito que nós não vamos entrar numa guerra. Eu acho que é extremamente difícil. Nós não vamos entrar numa guerra por conta disso. O plano do Lula é apenas isolar o Brasil das democracias e ficar apenas com as ditaduras. Nós não vamos entrar numa guerra. Mas essa possibilidade é real. De fato, se Israel quiser, declara guerra. Então, já existe o crime e eles vão pedir, então, o impeachment do Lula. Não sei se vai dar certo, mas espero que sim. Porém, veja bem, o pedido de impeachment é por conta dele poder colocar o Brasil em guerra, não exatamente pelas palavras. E só as palavras não significariam nada, então, se não fosse esse possível crime. Veja, eu estou dizendo o seguinte: isso que ele falou não é exatamente um crime por si só. Por isso nós vemos muitas outras pessoas falando, porque elas não estão cometendo crime, apesar de estarem sendo muito sacanas. As pessoas estão tranquilas para falar essas coisas. Veja, eu quero que você preste atenção. Olha o número de petistas, de comunistas que estão saindo deste armário e estão falando abertamente que eles estão com o Lula, que o Lula está certo, que de fato Israel é culpada, que Israel é um estado genocida. Olha só o que eles estão falando, e eles têm acesso. Eu tenho certeza que vai vir petista, comunista, aqui nesse vídeo dizer que o Lula está certo e que nós apoiamos o Estado de Israel, que está matando criancinhas. Sim, eles vão, sabendo que isso é mentira, eles sabem disso, porque tem informação na internet. Mas eles estão à vontade para falar essas asneiras. Eles estão à vontade para falar contra os judeus. Eles estão à vontade para defender que o Estado de Israel seja destruído, que os judeus sejam mortos. Veja que coisa absurda. E isso não é crime. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: do jeito que eles estão pedindo o impeachment do Lula, nós deveríamos pedir o impeachment de outras pessoas também. Veja, o Lula é presidente e o impeachment é tirá-lo da presidência por conta do crime que ele cometeu. Lembre-se, o possível crime de colocar o país em guerra. Mas deveria ser crime também falar uma coisa dessa. Defender o Hamas deveria ser crime. Algumas cidades passaram leis dizendo que não pode ter manifestação pró-Hamas. Você deveria, na sua cidade, também procurar os seus vereadores, procurar o seu prefeito e exigir uma lei dessa. Você deveria também procurar tirar essas pessoas que estão no poder público, que estão em ambientes que eles têm alguma influência. Eles deveriam sair desses ambientes. Veja, eles estão propagando mentiras, eles são ruins, eles são maus. Nós devemos ao Lula pelo menos uma coisa.
Nós sempre falamos que eles são terroristas, que eles são criminosos. Nós sempre dissemos que o nazismo é de esquerda e agora toda a esquerda está aí defendendo o nazismo. Agora toda a esquerda está aí provando exatamente o que nós sempre falamos. Nós não podemos aceitar isso. Defender o nazismo é crime. Mas falar algo, né? Claro que eles não vão dizer assim, não, eu sou nazista. Eles são comunistas. Mas eles estão defendendo justamente o que o nazismo defende. Nós deveríamos ir atrás dessas pessoas. Veja, aqui na minha cidade, existe o Conselho Tutelar, como na sua cidade existe, e uma das conselheiras, ela é pró-Hamas. É um absurdo. Como elegeram uma pessoa dessa? Algumas pessoas que fazem parte de conselhos municipais também são pró-Hamas. Algumas pessoas que estão em secretarias do governo, da prefeitura, também são pró-Hamas. Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Algumas pessoas que estão na igreja são pró-Hamas. Ah, Davidson, mas então você está defendendo o quê? Que essas pessoas sejam expulsas da igreja? Expulsa não. Elas precisam ouvir a palavra de Deus e se converterem, que elas não são convertidas. Mas elas não podem estar em cargos de nenhum tipo de liderança. Elas não podem fazer parte de grupo de louvor. Elas não podem fazer parte de nenhum grupo especial, nada. Nada, essas pessoas são más. Essas pessoas são ruins. Elas não merecem, elas não devem estar em certas posições. Eles vão destruir aquilo que você defende. Aliás, eles querem a sua destruição. Porque eles querem, você tem que entender isso, eles querem o fim de Israel e querem o fim do cristianismo. Eles estão saindo do armário e falando isso com mais clareza. Eu fico feliz com isso. Fica muito mais fácil para as pessoas entenderem, para as pessoas separarem quem são cada pessoa. Fica muito mais fácil agora para a gente identificar quem são de fato as pessoas más, os mentirosos, aqueles que nós não deveríamos nem aceitá-los na nossa casa. Eu sei que alguns recebem visita dessas pessoas e eu não recebo. Se eu descobrir que tem uma pessoa no meu ciclo de convívio que é pró-Hamas, que apoia essas falas, que defende esse tipo de coisa, eu não recebo na minha casa. Eu não recebo no meu ciclo de amizade. Eu não participo. Se for dono de mercado, eu não compro. Essas pessoas, elas merecem o ostracismo. O Donald Trump já falou que, voltando para o poder, ele vai cancelar vistos de pessoas que defendem, nas suas redes sociais, defendem o Hamas. Não vão para os Estados Unidos. Ele está certo disso. Na minha casa, também essas pessoas não vêm. No meu ciclo de convívio, essas pessoas também não participam. Espero que você tenha entendido isso. Não deixe o inimigo tão próximo de você. Isso é um absurdo. Todas essas pessoas fazem parte disso que o Lula falou. Todas essas pessoas têm as mãos manchadas também com a sujeira que o Lula fez e vai fazer ainda para o Brasil. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Deixa um comentário para mim se você entendeu. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.